Achei um usuário de stand interessante. Um apostador. Seu nome é Daniel J. Darby. É um homem que vive de apostas. Depois de conversar um pouco com ele, tive certeza de que ele é um usuário de stand. É estranho, mas eu já sabia disso. De alguma maneira, eu consigo sentir se a pessoa com quem estou falando é um usuário de stand ou não. Mesmo se não for, consigo identificar se o indivíduo em questão tem talento para tal. É uma intuição inexplicável. Eu simplesmente sinto, de uma maneira bastante clara. Em outras palavras, consigo afirmar se tal indivíduo é apto para ser agraciado com o tiro da flecha. Eu posso estar delegando o serviço de angariar seguidores à velha Enya, mas reunir colegas que sejam úteis na empreitada de alcançar o paraíso é um trabalho que deve ser feito apenas por mim, Dio, agindo como meu próprio supervisor. Se alguém interessante surgir, eu entro em ação. Daniel J. Darby. Eu preciso falar com ele mais uma vez. Talvez seja ele o meu ainda desconhecido amigo. Não, eu apenas devo estar criando falsas esperanças. Um apostador como ele não deve portar uma alma pura. Contudo, talvez ele possa ser um dos alicerces em meu propósito de chegar no paraíso. Decidi que ia matar o meu pai quando ele vendeu o vestido de minha mãe e usou o dinheiro para comprar mais whisky. Até então, é provável que eu até tivesse depositado algumas esperanças nele. Talvez algumas expectativas. Algum dia, este homem irá mudar. Indiscutivelmente, ele acabará entendendo. No fundo, eu não tinha motivos para pensar assim. Talvez eu estivesse esperando por alguma atitude paternal, ou ainda, pelo menos alguma atitude humana. Agora que um século se passou, é complicado tentar me lembrar dos meus sentimentos naquela época. Só me recordo de que tive inúmeras oportunidades de matar aquele homem. Vivíamos na mesma casa e ele passava o dia todo dormindo. Se eu tivesse uma faca, até poderia apunhalá-lo, mesmo sendo apenas um garoto de 5 anos. O motivo de eu não ter feito isso é porque eu ainda via aquele homem como meu pai, mesmo que eu não o amasse de fato. Contudo, eu estava errado. Aquele homem não passava de escória. Ele não era um pai, ele era um lixo humano. Mesmo depois de um século, ainda é extremamente desagradável chamar aquele homem de meu pai. Eu só o vejo como mais uma vítima. Prefiro, e de longe, considerar George Joestar como meu pai. Então, aquele homem tentou vender o vestido da minha mãe. Não. Ele, de fato, o vendeu. Eu teria me oposto, mas quando eu tirei meus olhos dele por apenas 1 minuto, aquele homem inútil o levou para uma loja de penhores. Era um vestido velho e não lucrou muito em cima dele, mas aquele homem vendeu as memórias de minha mãe por uma garrafa de whisky. Não. Aquele homem não devia possuir nenhum tipo de recordação. Calhou apenas de aquele vestido encostado no fundo do guarda-roupa ter sido vendido. É isso. Como se ele tivesse pegado uma moeda que caiu do bolso de alguém. Sim. Aquele homem era um inútil. Ele não era bom. Eu percebi isso. Das profundezas de meu ser, eu acabei percebendo isso. Foi por isso que eu decidi matar o meu pai. Não para ser honesto. Seria difícil mesmo afirmar com certeza de que eu tomei uma decisão dessas por causa disso, mesmo para mim. Na verdade, eu me sentia como se tivesse esmagado um inseto com um livro. Se bem que, assim, eu estaria me comparando com um mero detetizador. Mas, parando para pensar, se me perguntassem o motivo de ter demorado tanto para matar aquele homem, eu não sei responder. Trabalhar duro, dia após dia, para receber dinheiro e usá-lo para comprar bebida e remédios resulta num sentimento frustrante. Acima disso, vergonhoso. Eu havia cometido um erro, foi o que eu pensei. Meu pai era um tomador. Minha mãe era uma doadora e o meu pai, um tomador. Foi isso que eu compreendi. Eu compreendia ao mesmo tempo em que não compreendia. Tudo que ele tomava vinha de mim. Eu vivia sob o mesmo teto que meu pai e acreditava que estava me saindo bem em suportá-lo em minha luta diária pela sobrevivência. Contudo, eu estava errado. Eu estava simplesmente sendo explorado por ele. Eu finalmente percebi que ele estava tirando vantagem de mim.
e que eu estava sendo tratado como se fosse um escravo. Demorou, mas eu percebi. Não, talvez eu não tenha demorado tanto. Acho que foi bem na hora certa. Foi por isso que eu decidi fazer isso. Eu decidi matar o meu pai. Naquela época, porém, eu não era mais um moleque de 5 anos de idade. Eu não poderia fazer algo impossível como empalá-lo no estômago com uma faca enquanto ele dormia. Mesmo num local anárquico como aquele, sem leis ou ordem, matar o próprio pai ainda era um crime imperdoável. Ainda assim, eu não pretendia dedicar o resto da minha vida àquele homem. Não, eu já havia jogado fora mais de 10 anos da minha vida por ele. Eu não iria perder mais tempo com ele. Com este intuito, eu passei a pesquisar métodos de cometer um assassinato. Já que eu ia fazer uma coisa dessas, teria que ser um crime perfeito. Eu ainda era uma criança, mas eu já conseguia me virar sozinho. Eu tinha total consciência do que eu estava fazendo. Era por isso que eu não podia abdicar do resto da minha vida. Eu não iria matá-lo impulsivamente. Eu precisava planejar. É por isso que eu tive que pensar. Eu tive de pensar em alguma maneira de matar o meu pai.